E aí, galera, mais uma aula de artes aqui e a gente vai dar continuidade com a nossa discussão e além de dar essa continuidade, a gente vai dar nos próximos vídeos alguns encaminhamentos para as suas expressões artísticas não pararem, para quando a gente volte a se encontrar, a gente já tenha construído aí algumas coisas. Amores, eu vou às vezes dar uma olhadinha aqui no meu roteiro, porque senão eu começo a ampliar o meu pensamento para aquele lugar do além que a gente não consegue voltar. Então, meus amores, a gente tinha discutido um pouquinho no outro vídeo a respeito da arte e o que ela basicamente é, que essa maneira, né, desesperada dos artistas de deixar sua marca, né? E essa marca nessa existência, ela acaba às vezes depois que o artista se expressa, ele deixa de ser, essa marca deixa de ser uma coisa própria do artista para pertencer àquele local e àquele contexto que ele dividiu, né? Com quem ele dividiu essa obra de arte. Então, galera, a gente tem que pensar a arte lá no início e eu falei um pouco sobre isso nas nossas aulas. Lembra que eu contei para vocês o que é tecnologia e o que é arte? Né? E o que é a arte com a tecnologia? Lembra lá que os homens primitivos, bem os nossos antepassados, né? Eles não tinham muitas ferramentas. O ser humano começa a se diferenciar dos demais animais pela construção deste mundo, dessas ferramentas. Então, antes, o homem primitivo, ele como todos os animais, tinha que ir até o lago para tomar água, para se hidratar e correr todos os riscos que um animal feroz o encontrasse e usasse, né, o seu corpinho como presa. Depois de um certo tempo, o homem conseguiu modelar o barro para fazer um vaso, fazer um recipiente, que ele pudesse ir buscar água, vir e tomar e ser feliz, protegido na sua caverna, armazenar a água para o momento que ele tivesse sede. Qual que é o detalhe, meus amores? Depois de um determinado momento, os arqueólogos começam a encontrar vasos de argila que têm a função de armazenar água, mas vasos de argila todo desenhadinho, todo pintadinho, todo cheio de detalhes. Isso é a primeira marca, uma das primeiras marcas artísticas, assim como as pinturas rupestres, né? E o que acontece? Aí a gente começa a perceber por que ele fez essa marquinha no vaso. Porque provavelmente ele queria ou diferenciar que aquele vaso era seu e não do outro, deixar sua marca ali, e também para deixar ele mais bonito, para deixar ele mais agradável aos olhos, um conceito que não é necessário para a água ficar mais fresca, menos contaminada com micro-organismos, que nenhum outro animal venha beber. Não, é um conceito que utilidade não tem nenhuma para sua sobrevivência, mas que é uma marca, tem um significado, um sentido totalmente humano. E lembra que a gente falou que sentido pode ter um significado, sentido ser substituído, ter um significado para aquela pessoa e uma direção, né? Então a arte é muito disso. A gente quer dar um sentido à nossa vida e muitas vezes são os conceitos artísticos que permanecem na gente e fazem a gente dar esse sentido. Qual é o sentido? Lembra que vocês responderam? Qual é o sentido da minha vida? E muitos perguntaram, o que significa sentido? É o significado. Eu quero que essa minha vida eu me transforme numa pessoa de bem, eu quero construir isso, eu quero ir em tal lugar. Qual é o significado? Por que eu acordo todos os dias? Por que eu tô aqui agora? É uma coisa muito ampla. E a arte, ela ajuda a fazer isso, né? E também dá uma direção. A gente sabe, eu quero fazer isso, eu quero nascer, crescer, me desenvolver, talvez reproduzir e logo depois eu vou morrer. Como a gente segue esse ciclo, nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir ou não e morrer, e a gente sabe que vai morrer, e a gente tem muitas teorias e entendimentos do que pode acontecer pós-morte, mas a minha vida, que eu tenho certeza, é essa. E para eu deixar essa vida uma vida não curta, tipo, de tempo, ou não uma vida grande de tempo, mas uma vida que vale a pena, uma vida que transforme, uma vida que faça diferença no meio que eu estou, eu tenho que
estar ali, presente, trabalhar para isso. E não adianta eu trabalhar só ser um gênio da matemática, não adianta eu ser uma pessoa extremamente rica se eu não consigo trabalhar as minhas questões morais, as minhas questões éticas, as minhas questões sensoriais. E essas questões morais e éticas às vezes são tocadas por um livro que tu leu, por uma peça de teatro que tu assistiu, por um filme que falou de determinados valores ou que fez tu refletir. Então a arte está construindo os seres humanos. Ok? Então tu tem que entender a arte como algo, eu não sou, acho que nada a ver arte. O fone que tu escuta com uma música é arte. A cor rosa da camiseta da gincana, do Solução, é um conceito artístico. A maneira como tu cortas o cabelo, tudo que está à nossa volta tem um conceito artístico aí junto. E antes, no início, tem que pensar a arte, por exemplo, numa poesia, num livro que conta uma história, era para tentar registrar, congelar aquele momento através da escrita. Toda vez que eu pegasse aquele livro e fosse ler, aquela história ia estar comigo. Eu não deixava essa história que aconteceu ou que veio na minha cabeça morrer. Ou se eu for fazer uma pintura, eu quero congelar o momento, a casinha, o lago, o céu, e eu vou lá para outro lugar e eu vou levar aquela pintura e eu tô lembrando, olhando para a pintura, aquela real paisagem. Hoje em dia a gente não pinta mais como antigamente, mas a gente fotografa. Por que as pessoas fotografam? Para registrar e congelar aquele momento e levar para a tua vida. Então a arte está todo momento melhorando a qualidade de vida, fazendo com que as pessoas vivam bem, vivam melhor. Eu falei que eu ia olhar, mas acabei não olhando. E lembrando sempre, gente, que a arte tem tudo a ver com essência. E a essência é algo que não perece, não é o que fica da gente. Quando eu morrer, todas as pessoas que conviveram comigo, umas mais e umas menos, em um certo momento conviveram, assim, não é que só me conheciam de longe, elas vão lembrar de algo de mim. É a minha essência que ficou com elas. E sempre que vier na mente a Ana Lia, é essa essência que faz parte do que eu sou e que acabei contaminando as pessoas com isso, é o que vai ficar. A tua essência é o que vai ficar com os outros e é o que fica com os outros quando eles pensam em ti. Né? E é algo que marca quem a gente é. E quando eu sou um artista e eu componho uma música extremamente romântica do meu coração, a pessoa que é a parte da minha essência como artista, a pessoa que escuta aquilo e movimenta nela também sentimentos de amor e de profundidade, é porque a essência do artista entrou em sintonia com a essência da pessoa que escutou aquela música. Então é através da essência que a gente constrói a nossa arte, a nossa expressão. E isso que a gente nem falou do conceito de estética, que é muito profundo, que a gente vai ver nas próximas aulas. E só para vocês verem, eu vou falar aqui 3 exemplinhos, tá? Que falam um pouco da arte em relação à vida. Por exemplo, o Van Gogh, que é esse artista que a gente vai ver muito sobre ele, muito sobre a arte dele, quando a gente vê as principais obras de arte, né? Artes visuais. Mas, por exemplo, ele transforma o desespero de um menino através de uma coloração amarela. E aí esse amarelo que eu vejo quando eu pego uma obra do Van Gogh, eu vou perceber, e esse amarelo que ele jogou lá, o desespero na cor amarela, esse amarelo vai chegar em mim e vai me causar alguma coisa. E que talvez nem seja a mesma coisa que ele estava sentindo na hora que ele pintou. Por isso que eu digo que a arte, depois que o artista termina, ela deixa de pertencer apenas ao artista. Eu posso até sentir aquilo que o artista sentiu, mas em cada pessoa vai ser recebida de forma diferente. E o Drummond, né, Carlos Drummond, ele falava o seguinte: pois as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Isso é um baita exemplo do que a gente tá falando. Pô, cara, olha só a essência
da parada. Aquilo que é lindo, que ele usou a questão lindo da beleza, mas aquilo que é importante. Lembra que a gente falou importar? Eu sou importante para alguém é porque alguém me pegou e colocou para dentro. Ela me importou. Então significa que se você é importante para uma série de pessoas, a pessoa te tem dentro. Então, aquelas coisas que são lindas, que são fundamentais, elas mesmo que terminem, elas ficarão. Acabou o tempo de Analia de existência na Terra, ela fica. E qual é a questão do artista? Quantos artistas que hoje já não estão mais aqui conosco, faleceram, desencarnaram, e você escuta a música deles, você assiste os filmes dele e eles estão mais vivos do que nunca. Então o artista, assim como cientistas, assim como pessoas que transformam o mundo, eles têm essa capacidade da presença independente da questão material e genética do corpo físico que se foi, né? E Mário Quintana também diz o seguinte, também um grande poeta gaúcho: um dia pronto, me acabo seja, o que tem de ser morrer, o que me importa, o diabo é deixar de viver. Então, tem muita gente que tá aqui agora nessa época de isolamento, que não é o nosso caso, que está e não está presente, está vivendo a vida um dia após o outro e não tá totalmente entregue, totalmente presente. Então, galera, lembra que se tu tá baixo astral, tu vai assistir um negócio, tu vai ouvir uma parada, tu vai te contaminar com uma parada positiva. Assim como a gente se contamina com coisas negativas, a gente pode se contaminar com coisas positivas. E a arte tem esse poder. Então, galera, já me prolonguei. E se a gente tivesse em aula, eu daria uma série de vídeos de arte, de dança, de circo, de teatro, de mímica, de coisas contemporâneas e transformadoras. E eu fiquei pensando, será que eu passo os links aqui para eles? Talvez eu passe um ou outro, mas eu gosto de assistir isso junto com vocês, pra gente discutir, refletir, e como eu sei que a gente vai se juntar cedo ou tarde, a gente vai estar junto e aí a gente vai começar as nossas aulas assistindo isso. Beleza? Fechou? Qualquer coisa, se tiver um interesse, fala comigo que aí eu passo aí pra ti também. Vou deixar depois nos links aqui embaixo na descrição, os links de alguns vídeos bons pra tu começar a pensar e desconstruir essa ideia de arte sempre direitinha, bonitinha. Beleza? Fechou!